Domina, tentou o passe, já perdeu a posse da bola, bola só para o Pergomando, está atacando a equipe do Cuiabá, bola longa, comprida, vai tentar pelatar, cai o jogador, chamou a falta, o árbitro vai dar a falta e mostrar cartão amarelo para o João. Vai ser expulso. Vermelho. Foi expulso o jogador. Vai ser expulso. Parabéns, Ramiro. Ramiro errando o passe na frente, não consegue voltar. Parabéns. Parabéns. Parabéns para todos os envolvidos. Seabra e os seus protegidos. Aí está, Amanda Moro. Chance clara e manifesta de gol, e é o que o Cafu tinha. Por isso a expulsão do João Marcelo correta aqui na Arena Pantanal. Finalmente essa partida horrorosa do Cruzeiro acabou. Não dá pra aguentar um jogo tão fraco assim do Cruzeiro. Meus amigos, a gente viu o Cuiabá no primeiro tempo apertar o Cruzeiro. O Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei sem entender nada. O melhor jogador do Cruzeiro na partida foi o Cássio. O tanto de defesa que o Cássio fez no primeiro tempo foi sacanagem. O Cruzeiro parecia que estava jogando com o Barcelona, com o Real Madrid da vida. Mas não, era o Cuiabá. E eu vi o Ramiro, cara, que ridículo, mano. O Ramiro é ridículo dentro de campo. O Ramiro não consegue fazer nada. Se você pega o tanto que ele atrapalha e o tanto que ele ajuda, ele mais atrapalha do que ajuda o Cruzeiro. E no lance ali, onde ele não consegue acertar um passe de 3 metros de um jogador que estava do lado dele, o João Marcelo teve que ser expulso para salvar a cagada que foi feita pelo Ramiro. Parabéns, irmão. Eu fico pé da vida. Sabe por que eu fico pistola com uma coisa dessa? Porque o Joseph não recebe a oportunidade não, mas um cara como o Ramiro nem sequer deveria ser relacionado para uma partida do Cruzeiro. O Tevez, o Kenji poderiam estar sendo utilizados agora na equipe principal, mas não, nós temos o gênio da bola, Matheus Vital, que já teve muitas oportunidades e não aproveita nada. O Vital, meus amigos, se a gente depender do Vital, você pode dar 5 jogos com o Vital titular. Ele não vai fazer nem gol, nem assistência, porque a gente já conhece o futebol do Matheus Vital. E agora, galera, vamos combinar. O tanto de gol que o Cruzeiro perdeu. O Caio Jorge perdeu um gol claro no primeiro tempo. O Álvaro Bareal perdeu 2 oportunidades no segundo tempo. Teve um lance ali que a bola cai no pé direito, ele joga para a esquerda. Meu amigo, tu é jogador profissional, tu não tem perna direita, não? E aí ainda teve uma bola que o Matheus Pereira deixa o Bareal na cara do gol. Ele solta um foguete, mas em cima do goleiro. O Álvaro Bareal perdeu também grandes oportunidades. Então este resultado negativo do Cruzeiro é desmérito de todo mundo. Do Cruzeiro, do treinador que escalou um time nada a ver. Eu vi uma partida ruim também do Jonathan Jesus, mostrando muita instabilidade ali na zaga do Cruzeiro. O Willian não subia bem. O Kaique Bruno fez boas jogadas, mas na hora de definir não estava bem. Então o Cruzeiro fez uma péssima partida. Isso aí, amigo, não pode ser normalizado. O Cruzeiro empatar um jogo com o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro não pode ser normalizado. A gente não ganhou Copa Sul-Americana pra ficar poupando o jogador, não. Os caras estão recebendo 1 milhão, 2 milhões e estavam há 15 dias sem jogar. E aí jogou uma partida lá contra o Libertad e já estão sendo poupados? Ah, pelo amor de Deus, bota um cara desse aí pra capinar então, um lote, que eles vão ver o que é cansaço de verdade. Meus amigos, prestem atenção, 15 dias, no segundo jogo do Cruzeiro, já ter atletas poupados é uma coisa que realmente o torcedor cruzeirense não entende. Falar que o jogador ficou cansado e que não tem condições de entrar dentro de campo após uma partida, depois de 15 dias sem um jogo oficial, é brincadeira com o torcedor cruzeirense. Agora, família, vamos acompanhar o que está rolando nos bastidores após o final desta partida. Ainda a respeito do que significou essa rodada que o Cruzeiro, para mim, desperdiçou a oportunidade. O Cruzeiro largou 2 pontos aí na Arena Pantanal, onde estão o Luciano da Casa e também o Samuel Venâncio. O Cruzeiro perdeu a oportunidade da Casa e Amanda e todos que estão ligados aqui numa rodada em que o São Paulo perdeu, continuou com 44 pontos. O Bahia foi goleado fora de casa pelo Fortaleza, continuou nos 42 pontos.
E o próprio Flamengo, que é o quarto colocado, também perdeu para o Grêmio fora de casa e permanece nos 45 pontos. Uma vitória hoje para cima da equipe que só conseguiu vencer 2 vezes dentro de casa, o Cuiabá, com todo respeito, mas aí eu estou falando a respeito da tabela do campeonato, não sou eu que estou dizendo isso. O Cruzeiro perdeu então a oportunidade de chegar aos 44 pontos, ultrapassar o Bahia. Provavelmente, se fosse uma vitória no placar mínimo, não ultrapassaria o São Paulo, ou melhor, se igualaria o São Paulo, ultrapassaria o São Paulo nos critérios de gols marcados e ficaria um ponto do quarto colocado da casa. Um papo de G4, um papo de estar a um ponto do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, independente das escolhas do Seabra, todos aqueles que estavam hoje na Arena Pantanal tinham que ter feito esse exercício aqui, ó, de olhar para a tabela e entender o que a tabela oferecia nessa rodada de hoje. Porque agora os próximos adversários não são nada agradáveis pela frente. O Cruzeiro vem com uma sequência de Vasco, Fluminense e Bahia da casa. Então, dos 10 primeiros do campeonato, o Cruzeiro só ganhou do Botafogo, beleza? Então, pelo menos esses times de baixo, o Cruzeiro estava fazendo o papel dele. Pega um Mineirão, que ele tinha uma invencibilidade, e perde pro time reserva de São Paulo. Pega um Cuiabá hoje aqui, que teve toda a oportunidade do mundo para fazer o certo e perde. Agora vai tentar recuperar em quem? No Vasco, Fluminense, Bahia e Flamengo? Então, eu fico muito chateado, vou te dar um exemplo, Valu. Hoje, se o Cruzeiro tá na Sul-Americana na final, beleza? Que ainda falta tá muito longe ainda. Já é perigoso, porque é um jogo único. Para quem não sabe, nem vai ter o jogo de ida e de volta. Então, é simplesmente uma roleta russa. Nesse tipo de jogo, nem sempre vence o melhor. Tudo pode acontecer. Uma jogada como essa, um jogador é expulso, uma bola parada, define muita coisa. Então é muito arriscado, apesar de ser o caminho mais curto, é o mais perigoso. O Campeonato Brasileiro é o caminho mais longo, mas ele pelo menos é mais prudente, porque pelo menos te dá um tempo de reação, entre aspas. Se o Cruzeiro ficar desperdiçando a oportunidade igual ele está fazendo, já era também, porque é um campeonato tecnicamente muito superior. Então hoje perdeu uma oportunidade de ouro. Se faz o básico bem feito aqui, né? A gente estava em outra situação e eu não estou dando um de profeta do acontecido. Você é testemunha, Amanda, como a gente disse, como eu fui convicto da minha opinião, que o Cruzeiro não tinha que poupar era ninguém hoje, ninguém. Eu preferia até que poupasse no jogo de quinta-feira, porque com todo respeito ao Libertad, o Cruzeiro só perde aquele jogo para ele mesmo, só se tiver soberbo ou salto alto. Poderia muito bem ter jogado com o Matheus Pereira aqui, já que o Matheus Henrique estava cumprindo suspensão automática, não poderia ter aberto a mão da criação, porque infelizmente nós estamos falando do Ramiro, pelo menos tem 2 lances para falar dele. Mas pior que o jogador que joga mal, para mim, é o jogador que não joga. O Vital escondeu atrás do jogo. Podem rever o jogo do início ao fim. É 100% de pegar a bola e tocar ela para trás. Isso não existe no meio de articulação. Ah, você tá perseguindo. Não tô perseguindo. É só pegar os números dele de assistência e de gols. Teve a fase boa no Cruzeiro, teve antes da lesão. Vou ser justo, teve uma época que ele, Marlon e Bruno Rodrigues, o lado esquerdo estava muito forte, mas infelizmente travou, não consegue mais ter resultado, mas isso eu sei, você sabe, os outros 9 milhões de torcedores sabem, de menos o Seabra. Então falta até maldade para ele de fazer uma gestão do extracampo e não infernizar a torcida, porque vai se criando um clima hostil, né? No Mineirão, o Cruzeiro vai jogando agora com obrigação, porque aqui novamente manifestou contra ele. Faz o básico, tira o dele da reta, mas não. Parece que quer cutucar ou então está vivendo em uma bolha e não está analisando o que está acontecendo no ambiente externo. Claro que eu e todo mundo somos emocionados porque somos torcedores, né? Temos mais emoção do que razão, mas as convicções de hoje do Seabra foram ridículas novamente. Tá aqui anotado para não falar que eu sou o cara que comenta por resultado.
Tá gravado aqui, tá visível desde o primeiro tempo que ele tava cansado. Saiu, sabe por quê? Só porque teve cãibra. Mas o treinador na beira do campo não tá vendo que o jogador dele tá fadigado. Se não tivesse tido cãibra, era perigoso ele não ter saído. Mas não, tem que morrer, tem que machucar para ser substituído. Fora que no intervalo não fez as alterações, demorou, bababá, aí é a novela, Ctrl+C e Ctrl+V, que a gente não aprende com os nossos erros. Então é isso, família, encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!